Então, de volta, pessoal, continuando aqui com o nosso item 2.8, vamos falar aqui sobre os casos de uso comum de criptografia. A decisão sobre quais métodos criptográficos devem ser utilizados são influenciados por vários cenários e iremos ver os mais comuns a seguir. O que pode influenciar em uma escolha, por exemplo? A quantidade de poder computacional. Essa parte aqui do low power device, né? Se você tem uma pouca energia disponível, obviamente seu poder de processamento ali, o poder computacional também vai ser limitado. A quantidade de poder computacional disponível para executar funções criptográficas irá limitar os algoritmos e comprimentos de chaves que possam ser usados. Alguns processadores têm capacidades limitadas que podem influenciar o tipo de criptografia que possa ser definitivamente utilizado. Como eu disse, se você tem um processador ali que ele tem que consumir pouca energia, obviamente a parte computacional dele vai ser mais fraca e você tem que usar ali a criptografia, se obviamente sempre é necessário, né? Mas tentar usar uns algoritmos mais leves. Baixa latência é uma medida de velocidade e eficiência que pode ter impacto nas escolhas de design. Lembra que sempre que falar design, a gente está falando aqui sobre implementação. Alguns cenários são menos sensíveis às métricas de desempenho, enquanto outros são mais sensíveis, como tráfego web, por exemplo. Então, parte aqui de latência, né? Também é uma questão que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher um algoritmo de criptografia. Alta resiliência, uma medida de força, uma determinação sobre a quantidade de força necessária para proteger os dados, que pode influenciar nas decisões. Alguns tipos de criptografias oferecem maiores níveis de proteção do que outros, também é um ponto a ser observado. Confidencialidade, né? O suporte ali da confidencialidade. Algoritmos de criptografia simétrica são muito eficazes em fornecer confidencialidade, mas não suportam outras necessidades criptografadas, como o não repúdio. Não repúdio, eu não lembro se a gente já viu, mas é você comprovar que tal pessoa fez aquilo e ela não tem uma forma de negar, entendeu? Por exemplo, às vezes quando a pessoa usa a senha em um sistema e aí faz algum tipo de coisa que não deveria. Ela consegue negar, falar que ela falou a senha para alguém, a senha dela vazou e tudo mais. Mas imagina, por exemplo, quando você pega... a pessoa tem uma senha, uma digital, e ainda tem uma câmera filmando ela. Putz, não tem como ela falar que não foi ela, entendeu? Então, assim, é esse ponto de não repúdio. É a pessoa não ter como negar que foi ela de acordo com a quantidade de dados ali que comprovam que foi ela. Suporte aqui, integridade, né? Fornecido por algoritmos de hashing e descreve a capacidade de detectar alterações. Fornece um meio para implementação de alterações autorizadas, mas impede ativamente alterações não autorizadas. Lembra lá, integridade é a questão de você não alterar um arquivo ou ser alterado somente por quem? Pessoas autorizadas aqui, ó, implementação de alterações autorizadas. Suporte à ofuscação, às vezes referido como mascaramento. A ofuscação transforma dados em um estado protegido, mas difere de criptografia completa. A ofuscação é usada para armazenar informações sensíveis de uma forma protegida. Por exemplo, com a LGPD lá, tem umas questões lá de você mascarar os dados e tudo mais, seria mais ou menos nesse ponto aqui. Suporte à autenticação. A transmissão de senhas entre aplicativos e sistemas pode ser arriscada, e para limitar esses riscos, a criptografia pode ser usada para passar os valores que representam as senhas. Pode ser feito através de métodos de hashing para proteger as senhas e até mesmo através do uso de certificados digitais. Como a gente disse, você não vai salvar a senha em texto claro, vai utilizar ali um hash para tentar mascarar um pouco aquilo ali. Suporte a não repúdio. O não repúdio é fornecido através de criptografia com chaves assimétricas privadas. A chave privada só é acessível pelo seu proprietário. E sendo assim, qualquer dado criptografado com a chave privada pode-se presumir que está vindo dele, no caso, proprietário da chave. Esse mesmo ainda pode falar que alguém roubou a chave dele, né? E vamos falar agora sobre as partes de limitação. A gente viu o que tem o caso de utilização e agora a parte de limitação, que é muito semelhante também, né? Obviamente, se você vai ver o que você precisa, você também vai ver o que pode ser uma limitação para você. A utilização de criptografia deve ser orientada por políticas e procedimentos para descrever os métodos autorizados e suas respectivas aplicações. Alguns dos elementos críticos incluídos na política e procedimentos são a geração e eliminações de chaves, por exemplo. Veremos a seguir algumas limitações de criptografia. Velocidade. Os cálculos de criptografia são difíceis e geralmente exigem recursos significativos de CPU e memória. Quando os recursos são limitados, a velocidade dos cálculos também será afetada.
Em questões de segurança, não há diferenças. O problema está ligado à eficiência, o tempo e à incapacidade de fazer outro trabalho em simultâneo, enquanto o processamento é executado. Ou seja, se você tem ali um CPU limitado, a memória é pouca, eu quero usar tal algoritmo, beleza. O problema é que seu processamento vai ficar ocupado com aquela criptografia. Provavelmente você não vai conseguir fazer uma outra coisa ou programar esse dispositivo para fazer uma outra tarefa em simultâneo. Parte do tamanho da chave, já sabemos que o tamanho da chave importa na criptografia. A quantidade de RAM e a capacidade do CPU, 16, 32 ou 64 bits, e o tamanho da chave contribui para a velocidade e eficiência dos cálculos criptográficos. Normalmente, chaves mais longas produzem criptografia mais forte, sendo o inverso também verdadeiro. Chaves curtas normalmente produzem criptografia mais fraca. E falando de criptografia fraca, a gente tem que falar sobre as chaves fracas. Elas incluem o quê? Chaves curtas, chaves que são selecionadas sequencialmente, que a gente viu lá que tem a questão de aleatoriedade, que vai deixar essa chave um pouco mais forte. Chaves que são previsíveis, chaves reutilizadas, chaves que não são aleatórias e chaves que são trocadas de forma insegura. Esses pontos fracos devem ser evitados ao selecionar e implementar uma solução de criptografia. Bem tranquilo, né, pessoal? A parte de tempo aqui, a velocidade e eficiência são muitas vezes características necessárias em um sistema de produção ou em um sistema em produção, né? Seria a mesma coisa. Ao implementar uma criptografia, o nível de proteção deve ser equilibrado com o valor temporal do ativo e a velocidade desejada dos cálculos. Bem tranquilo também. Parte de longevidade. A longevidade ela depende da robustez do algoritmo, uma chave com grande comprimento, uma seleção de chave aleatória e gerenciamento de chave confiável durante o período de proteção desejado. Quanto mais tempo estiver em uso ou quanto mais ela for utilizada, maior a probabilidade que ela possa ser comprometida. Quando uma chave simétrica é usada para criptografar um dispositivo de armazenamento inteiro, essa chave pode ficar estática por anos. Quando um conjunto de pares de chaves públicas é emitido ou definido, geralmente é usado por um ano antes de ser substituído. Condições dessa forma exigem algoritmos sólidos e chaves longas para contrabalancear o risco de uso prolongado ou repetido. Um exemplo disso é certificado digital, né? Quando você arruma lá aquele certificado digital, token, ele tem um limite de tempo de uso, né? 1 ano, 3 anos, 5 anos. Justamente pela dificuldade ali de você se manter toda essa estrutura. Previsibilidade e repetibilidade são características indesejadas na criptografia. São evitados usando chaves longas selecionadas aleatoriamente, de novo aqui, né? Com algoritmos modernos e robustos. As chaves simétricas devem ser usadas para apenas um evento, enquanto as chaves assimétricas podem ser usadas por um período mais longo, justamente pela estrutura dela aí que a gente já viu. Parte de reutilização. As chaves elas não devem ser reutilizadas e a reutilização leva à previsibilidade e pode permitir o comprometimento de materiais criptografados. Como a gente vem falando, questão de reutilização e aleatoriedade. Parte de entropia. A entropia é a avaliação da aleatoriedade da chave. Sistemas de alta entropia são imprevisíveis e, consequentemente, possuem soluções de criptografia sólidas. Tradicionalmente, os computadores só conseguiam gerar números pseudo-aleatórios, que não é uma aleatoriedade tão precisa, né? Porém, com as práticas modernas de codificação, é possível integrar várias fontes de entropia para aumentar a aleatoriedade na geração de números e seleção de chaves. Como gerar números aleatórios com base no uso do teclado e do mouse, temperatura do sistema, tempo de atividade, erros do dispositivo, taxa de transferência de comunicação, consumo de eletricidade e mais um monte de coisa aí. Não sei se vocês já geraram lá, no PUT tem como você pega lá um pen, um cert, enfim, vai gerar, você separar as chaves lá. E aí tem um negocinho de você ir mexendo no mouse lá para ele gerar os números aleatórios em cima daquilo lá. Esse exemplo aqui, ó, as práticas modernas de codificação é possível entregar várias fontes de entropia para você gerar essas aleatoriedade ali. Computational overheads, a parte de sobrecarga computacional. Algoritmos mais complexos, como chaves de criptografia assimétricas e mais longas, impõem níveis mais altos de sobrecarga computacional. Ou seja, você precisa de um poder computacional ali mais parrudinho para processar isso. Sistemas com menos recursos precisarão de mais tempo para realizar cálculos criptográficos, ou soluções mais simples precisarão ser implementadas. É um ou outro, né? Ou você, se quer manter aquele algoritmo mais pesado, você tem que tentar fazer ali um upgrade ali para
tentar otimizar ali esses cálculos ali de criptografia, ou usar uma criptografia mais fraca. Recurso versus as limitações aqui de segurança. A maior segurança de criptografia é baseada em algoritmos robustos modernos. Acho que ficou meio repetido, mas enfim. Seleção de chave aleatória, verdadeira e comprimentos de chaves mais longos, como a gente já viu, né? Essas características exigiam mais recursos do sistema para serem eficientes, sendo necessário um equilíbrio a ser alcançado entre o custo do hardware para suportar a criptografia e o nível de criptografia necessário para proteger os dados. Quanto mais valiosos forem os dados e maior o período de tempo em que os dados permanecerão valiosos, maiores serão as operações de criptografia para fornecer a proteção necessária. Como eu disse nos outros slides, pessoal, você quer usar uma criptografia muito parruda. Primeiramente, seus dados precisam disso tudo, né? Primeiro ponto a ser observado. Segundo, você tem hardware para tocar isso? Não, eu não tenho hardware e vai sobrecarregar. Você vai ter o tempo para você esperar isso aí, essa criptografia rolar e tudo mais? Não vou. Pô, então tem que reavaliar isso daí tudo para buscar justamente aqui, ó, esse equilíbrio que ele fala entre o hardware e o nível de criptografia necessário. Beleza? Bom, encerramos aqui nosso item 2.8 e encerramos também o nosso domínio 2. Falta o domínio 3, 4 e 5. Já estamos mais ou menos na metade do curso, tá, pessoal? Apesar de faltar o 3, o 4 e o 5 ainda. Pela quantidade de item, tá mais ou menos na metade aí. Então é isso aí, pessoal. Próxima aula aí vai ter o quiz. Vejo vocês lá. Até mais. Forte abraço.